Olá, boa noite. Iniciando a nossa live hoje, relacionamento e sexualidade, sob o olhar da constelação, sob o olhar do Evangelho. Sejam todos bem-vindos. Deixa eu ir ajeitando aqui. Boa noite. Que alegria, mais uma vez, estar aqui com vocês, nesse assunto tão desafiante na nossa vida, né? Um assunto tão extenso, tão grandioso e tão significativo, que essa noite seja uma contribuição na vida de todos vocês. É com muita alegria que nós nos reunimos aqui. Daqui a pouquinho a Verinha entra. Boa noite, Sam. Boa noite, Zélia. Boa noite, todo mundo. Bem-vindos. Alexandre. Ela chegou, olha lá. E... Só um minutinho, gente. E até o pessoal que não consegue ver, assistir a live agora, ao vivo aqui, que já me avisaram que vai... Olá! Olá, Boa noite! boa noite, tudo bem por aí? Tudo bem, que alegria, né? Que bom, que alegria. Já vi um É sempre, pessoalzinho, a Rê tá por aí, Zélia, já tô vendo. é sempre uma ansiedade que dá na gente, né? É gostoso, é gostoso. Eu É estava gostoso. dando boas-vindas, né, para o pessoal e tem gente que não consegue assistir agora, né? Então, tem gente que vai assistir amanhã. Então, esse pessoal que vai conseguir, que é da Irlanda lá, tem gente que me procurou, fiquei muito feliz. Que legal, né? É, e que não consegue ver por conta do fuso horário e tudo mais. Então, esse pessoal que também vai nos assistir amanhã, né? Porque a live vai ficar disponível. Boa noite a todos. Isso, A gente agradece também, né? Porque é um conteúdo que merece ser compartilhado, um conteúdo que merece ser visitado. Então, boa noite a todos. é isso Tudo aí, bem aí, Vera? gente. Sejam bem-vindos, né? Vamos dar um tempinho, né, que o pessoal começa a entrar, né, Claudinha? Ah, Mas e esse conteúdo é muito fascinante, né? Então, tem bastante gente que tem acompanhado esse tipo de conteúdo por muitas lives e muitas terapias, e hoje a gente traz uma visão maior também, né? Uma visão mais ampliada, exatamente. então, que seja muito proveitoso. É Fátima Ótimo. É. entrando. Enquanto o pessoal vai entrando, eu acho que é bacana só ir falando um pouquinho, né? Tem muita gente que pergunta, que não conhece talvez a constelação, de ter ido assistir e tudo mais. E tem uma dinâmica que é muito importante falar, porque a constelação ela vai buscar, gente, o que é essencial para nós, né? Ela tem um olhar para aquilo que é essencial e nos reconecta aquilo que a gente ficou desconectado. Então, nos relacionamentos, que é o assunto de hoje, né? Com a amplitude da sexualidade, a gente pode vivenciar hoje um olhar muito diferenciado, né? Ah lá, tem mensagem aí, hein? E você tá conseguindo ver aí, Vera? Tô sim, tô acompanhando Ah, aqui. então tá bom. Então, conhecer as leis sistêmicas, né, é uma forma da gente amar direito, né? Uma forma da gente conhecer a grandeza do amor que flui, não do amor que cobra, que pune, né? Daquilo que a gente vem falando já há um tempo. Então vamos Exatamente. lá, né? Porque o assunto é muito bacana, é um assunto que tem muitas entrelinhas, então acho que quanto mais cedo a gente começar já a falar sobre isso, melhor, né? Exatamente, né? Então é só a gente tem trazido, né, constelação e evangelho. E sempre lembrar que a gente traz, não que a gente está trazendo uma verdade nova, a nossa
a nossa intenção aqui sempre é a gente trazer reflexões, né? Então, esse é o nosso intuito, a gente trazer reflexões da constelação, como a Claudinha disse, que é uma ferramenta que veio mostrar com uma clareza, e não só mostrar com a clareza, mas através de dinâmicas, né? Poder ajudar as pessoas a enxergar aquilo que elas não conseguem enxergar no dia a dia, né? O Evangelho é essa ferramenta a mais antiga, né, do que existe, que é o ensinamento passado pelo Cristo. Aqui eu sempre falei, né? A gente traz aqui o ensinamento passado pelo Cristo, porque é um dos maiores líderes que a gente teve na humanidade, e eu não gosto de falar líder religioso, porque ele nunca foi um líder religioso, porque ele nunca trouxe religião, né? Então, ele trouxe, acho que, o grande ensinamento, que é o ensinamento que a gente chama da libertação, da salvação, mas não naquele sentido também dogmático, né? Mas o homem que se liberta das suas amarras, das suas ignorâncias, é aquele homem que tem clareza das coisas, aquele homem que tem conhecimento, aquele homem que tem entendimento, né? Então, é essa visão que a gente quer trazer um pouquinho. Eu sempre falo um pouquinho gosto de falar, repetir, que a gente aqui nunca está falando contra a religião, até porque eu e a Claudinha também, porque nós professamos da mesma fé, a gente frequenta uma religião, né? Eu sou praticante assídua de uma religião, então nunca estou falando aqui contra as religiões, mas sim contra a gente pegar os ensinamentos de Cristo e trazer eles de uma forma dogmática, que é pequeno demais para o grande ensinamento que ele traz para a humanidade. Até hoje a gente está tentando entender, né? Mas vamos lá, como falamos, para a gente... o assunto é muito, muito gostoso e grande, né? Você vai falando e vai arrepiando, né? Vai reverberando, porque a gente conseguir olhar para isso, gente, e falar, é o que eu tenho notado, viu, Vera? Muita gente me dá feedbacks bacanas, da gente poder falar disso abertamente, sem receio, sabe? Porque com o que a gente está vivendo hoje, né, com a quarentena, se a gente não acreditar que existe uma sabedoria acima de nós, a gente não vai entender o que está se manifestando, né? E essa sabedoria atua através desses grandes mestres que a humanidade já recebeu e que vem de tempos em tempos, e antes de Jesus a gente teve, e aí vem Jesus, enfim. E hoje a gente pode falar disso abertamente, sem ter um peso. Hoje ninguém está nos perseguindo, né? Os nossos livros não serão queimados, e muito menos aquilo que a gente acredita vai nos ser tirado. Então, nem iremos para a fogueira, né? Nem iremos para a fogueira, não iremos para a cruz, né? Legal. Exatamente. Então, dá um beijo para a Magali, para a Camila, que entrou aí, né? Camila, que trabalhou com a gente um tempão, né? Lá no SBT. Verdade. Gente, a gente vai falar, nosso tema hoje é relacionamentos e sexualidade, né? Olhando pela luz da constelação e do Evangelho. Então, a gente poderia começar, né, Claudinha? Eu poderia começar dizendo o seguinte. Primeiro que ninguém vive no mundo sem se relacionar. Então, relação a gente tem o tempo todo, né? E a sexualidade é uma questão importante porque a relação sexual, ela garante a vida na Terra. Não existiria vida na Terra se não houvesse a relação sexual, né? Usando essas energias aí do masculino e do feminino. Porém, a gente pode começar dizendo o seguinte, né? Quando a gente vai falar de relação afetiva, tem aquela grande frase, né? O que Deus uniu, o homem não separa. Né? Todo mundo, essa frase é chavão, né? Principalmente quando você vai fazer uma união oficial, religiosa, que Deus uniu, o homem não separa. Primeiro a gente precisa pensar no seguinte, né? Quando eu falo de Deus, que Deus é esse que eu estou falando? Estou falando daquele homem de barba que vai te unir lá? Ou a gente está falando dessa grande energia, né? Que a gente está mergulhada, que é a fonte criadora, né? Que é a causa primeira de todas as coisas do universo, é Deus, né? Então, essa grande energia que a gente até desconhece,
muito, mas a gente é capaz de sentir e ver, né, a obra disso tudo. Mas então essa união que Deus uniu não separa é o quê? É aquela união quando você vai na igreja? É quando você coloca lá uma aliança? É quando você faz o juramento? Será que essa é a união que Deus não separa? Né? Uhum. Então a gente percebe que não. A união que a gente enxerga, que a gente vê, o que Deus uniu, o homem não separa, é quando Deus une almas, né? E almas, elas se relacionam por uma causa maior. Elas se relacionam por um sentimento maior, né? Elas não se relacionam por uma necessidade que você tem, né? Ou por uma deficiência que você tem. Porque muitas vezes hoje a gente percebe nos relacionamentos as relações muitas vezes combinadas, que isso já via lá desde antes de Cristo, né? Se combinavam os casamentos, se combinavam casamentos por interesse material, por poder, por fama, e hoje ainda isso é comum, né? A gente percebe que é o que existe hoje. E a gente não poderia dizer que isso é um casamento onde Deus uniu, né? As pessoas resolveram se unir. E aí, obviamente, porque há separações, óbvio. Então, aquela união que a gente fala, união de almas, ou seja, de afins, essa sim é uma união que a gente poderia, né? O que poderia falar, o que Deus uniu, o homem não separa. E o que é que vem de Deus? O que vem de Deus é tudo que você busca avançar, né? Numa lei de progresso, né? Numa lei onde existe amor, onde existe vontade de caminhar, onde existe consciência, né? De quem é Deus e essas leis de Deus. Né? Então, é imprescindível que o homem tenha consciência disso para que ele possa até usar, né, isso a seu favor. Né? O que Deus uniu, o homem não separa. E se você procurar se unir, e a gente, de novo, né, não tem nada a ver com religião, né? É buscar você lá no fundo da sua alma, o que é que você quer para você? Você quer se unir a quê e a quem? De que forma você quer se unir? Né? Essa é a grande questão. Então, vou passar um pouquinho a bola para você poder falar dessa questão desse vínculo, que dentro da mensagem de Cristo, esse vínculo ele é feito através de almas, né? E não de interesses materiais, de interesses físicos. Exatamente. Então, dentro da visão da constelação, que é a visão sistêmica, ou seja, a visão que diz para nós que nós somos parte de algo maior, né? Os vínculos, eles não são por conta do casamento em si, né? Não é por causa do ritual material. O vínculo, ele acontece de duas formas. Então, ele pode acontecer pelo sentimento ou pela união sexual. Então, eu me vinculo a alguém por um sentimento ou eu me vinculo a alguém a partir de uma relação sexual. E o sentimento, ele pode ser tanto positivo quanto negativo. Então, os vínculos, eles são gerados através de sentimentos de amor, mas também de sentimentos de desamor. Então, quando eu estou vinculada a alguém, significa que existe entre mim e o outro um sentimento que nos conecta. Ou, quando eu me relaciono sexualmente com alguém, existe um vínculo material que nos conecta. Por quê? Aqui, a sexualidade a gente já vai avançar daqui a pouquinho. Mas por que é importante falar desses vínculos? Porque nos trabalhos, né, nas sessões de constelação, nos atendimentos que a gente faz, todas as leis, a gente vai observar a dinâmica delas através dos vínculos. Então, eu sei que a dificuldade, o conflito e o desafio vem porque existe um vínculo que me une a determinada pessoa. E isso amplia a nossa visão quando a gente considera a sexualidade. Por quê? Porque ela é algo que nos trouxe aqui, né? Então, eu nasci porque um dia minha mãe e meu pai se permitiram, se relacionaram e me trouxeram à vida. Então, o vínculo, por mais que a união através do casamento vai vincular, isso vai ser consequência, mas ela vem depois de algo.
o casamento veio depois de um sentimento, o casamento veio depois, talvez, de uma relação sexual. Então, isso também tem um peso dentro da visão sistêmica, mas não é o ato de casar que me vincula, é o tipo de sentimento que eu tenho com relação ao outro e o tipo de vida sexual também. E isso aqui é o que a gente vai tirar muitos, talvez, muitos entraves aí dos olhos, né? Porque a sexualidade hoje ainda é vista como algo pejorativo. Ninguém ainda entendeu a grandeza da sexualidade. Ninguém ainda é uma generalização, né, gente? Uma forma de dizer que ainda existe muitos, como eu posso dizer? Muito tabu em volta disso e que a gente não mergulha na profundidade que a sexualidade nos traz. Mas, enfim, sobre vínculo, é o seguinte: sentimento, relação sexual. Quando esses vínculos eles não estão bem resolvidos, gera o que a gente chama de emaranhamento, ou seja, eu fico presa a alguém, eu fico presa a uma situação por conta de um sentimento que eu fiquei lá amarradinha mesmo. Então, na visão sistêmica vem daí. Eu não sei se você já quer entrar com a outra parte, Vera, que faça sentido aí, ou a gente já fala da importância da sexualidade, porque é uma coisa tão amarrada na outra. Pode falar, aí que eu não depois sei. tem uma sequência. Pode falar. Tá bom. Então, a sexualidade, vamos lá. Olha como é importante isso, né? Hoje, talvez você vivencie uma dificuldade nos seus relacionamentos, porque todas as pessoas que você vivenciou, que você se relacionou, você se vinculou. Falando de um relacionamento afetivo. Então, hoje, talvez você possa ser casado ou estar num relacionamento de um tempo grande e viver conflitos e não entender de onde vêm esses conflitos. Isso pode estar relacionado a todo mundo que passou pela sua vida. Por quê? Quando a gente se relaciona sexualmente, a gente está entregando para o outro algo muito precioso. É a nossa intimidade, é a nossa vulnerabilidade total. Então, todas as relações que nós tivemos durante a nossa vida, nós nos vinculamos a alguém. O que é importante? A gente entender que todas as pessoas que passaram pela nossa vida têm um lugar. Mas o que é mais significativo ainda, a importância que a gente tem que trazer e que vai nos liberar de muitos conflitos, talvez, que vivencie dentro dos relacionamentos. Quando eu olho para a sexualidade como algo grandioso, ou seja, é algo que me trouxe a vida. E o Bert Hellinger fala que a sexualidade ela ainda vem antes do amor. Por quê? Porque a sexualidade é que gera um ser humano. O amor por si só, ele não gera um ser humano. É lógico que quando você se relaciona sexualmente com o amor envolvido, isso toma a proporção maior que existe. Mas a sexualidade tem uma grandiosidade muito grande. E ele diz ainda que ela coloca o casal a serviço da vida. Então, quando eu cuido da sexualidade, eu estou cuidando daquilo que me movimenta. Por quê? O relacionamento bem-sucedido é o ponto alto da nossa vida, é o auge. Tudo na nossa vida se direciona para isso. Como se a gente viesse com uma tarefa de passar a vida adiante. Não que todo mundo tem que se relacionar, casar e ter filhos, não é isso. Mas vibra dentro de mim um movimento para que a gente chegue nesse cume, sabe? No topo da montanha. Então, um relacionamento bem-sucedido, ele é o ponto alto. O que vai nos fazer chegar nesse relacionamento bem-sucedido? O que vai nos movimentar? Vem da sexualidade. Então, existe uma energia dentro de mim que me move a como se fosse sair de casa, sabe? Eu quero sair da casa dos meus pais e ter a minha vida. Quem faz esse movimento é a energia sexual que existe dentro de mim, um desejo de realização, de me realizar. Então, quando eu não consigo me relacionar
em harmonia com o meu parceiro, no sentido da sexualidade, eu estou carregando muitos emaranhados aí. Então, dentro dos relacionamentos, quando eu cuido desse tema, eu cuido da minha relação de um modo geral. Quando eu respeito tudo que foi vivido anteriormente na minha história e quando eu respeito o que o meu parceiro viveu, sem ficar bisbilhotando, sem querer saber, eu estou cuidando do meu relacionamento agora. Então, a sexualidade é o que movimenta a vida. A sexualidade é o que traz a vida. Cuidar desse aspecto da nossa realidade é cuidar do sucesso das nossas relações e respeitar. Respeitar os desejos é muito importante, sabe? No sentido de como que eu posso dizer? Quando eu tenho, me fugiu a palavra, quando eu tenho, sabe quando eu evito isso, né? Quando eu nego isso, quando eu evito isso, isso está me sinalizando uma desarmonia dentro do meu sistema. Tem algo que a gente precisa olhar, né? Mas vamos lá. O assunto é muito amplo, por isso que eu estou aqui pensando, né? Nossa, o que pode ser o mais importante para emendar com o assunto da Vera? Porque o relacionamento e sexualidade é algo que a gente falaria aqui em umas 10 lives, né? Porque é muito profundo. Então, a gente tem que ter um cuidado de falar o que possa ser significativo para concluir aí a compreensão de um modo geral. Mas, então, o que nos mantém atrelados a alguém é o sentimento positivo ou negativo e a sexualidade. Quando eu me uno através de um sentimento, são almas que se unem. Quando eu me uno através da sexualidade, eu estou conectada a histórias. Tudo emaranha, certo? Quando eu não olho para todas as pessoas que passaram pela minha vida, para os relacionamentos, eu não tenho um lugar para a pessoa atual, eu não tenho um espaço para isso, né? Hoje, se toda dificuldade, todo conflito que eu tiver dentro de um relacionamento, ele pode ter várias dinâmicas, e a gente vai olhar para uma delas hoje, né? A gente vai falar de algo que faz os relacionamentos talvez fracassarem. E daí vem a compreensão que o Evangelho pode nos trazer a respeito da alma, do corpo, né? Para a gente poder concluir esse assunto tão complexo, na verdade, né? Você quer continuar, Vera? Sim. Então, Claudinha, uma coisa super importante, que é o que a gente tem falado bastante, é o que a gente tem trabalhado bastante, que tudo isso vai depender muito do seu progresso, da sua evolução como ser humano, como espírito, como pessoa que você é, né? A evolução da tua humanidade, né? A evolução de você como uma alma. Porque se você... A evolução, o que ela dá para você? Ela te dá consciência, né? E existe uma frase onde se pergunta, né? Aonde que estão escritas as leis de Deus? Porque não é lá na tábua dos 10 mandamentos, né? As leis de Deus, elas estão escritas lá na consciência do homem, né? Não no consciente, na consciência, que é uma coisa diferente, tá? Então, essas leis estão na consciência do homem. Tanto estão na consciência do homem, que a gente sabe muito bem o que é correto, o que não é correto, o que é bom eu fazer, o que não é bom eu fazer, né? Então, essa questão de relacionamento, e aqui a gente está especificamente falando de relacionamento afetivo, né? E a gente sabe o quanto isso gera atritos, o quanto hoje as relações elas são desequilibradas, né? E esse desequilíbrio a gente acaba se unindo da forma que você falou e criando emaranhados, por quê? Porque falta uma evolução para cada um de nós, né? A evolução, ela é primordial. Então, se a gente pudesse colocar o foco e a atenção na nossa evolução, para que a gente pudesse buscar um relacionamento, esse seria
o melhor dos mundos. Mas é claro que a gente não precisa esperar fazer isso para depois se relacionar. A gente pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Só que quando a gente vai para uma relação, a gente vai esperando que o outro seja perfeito, sem se dar conta das nossas imperfeições. Né? E por isso que eu gosto, porque o Evangelho, a proposta de Cristo é essa, é a tua evolução. A proposta de Cristo é que você evolua, é que você progrida, é que você se torne uma pessoa melhor. Né? Tanto que eu gosto sempre de repetir, por isso que ele dizia, ó, você pode fazer o mesmo que eu fiz, o mesmo que eu faço, vós sois deuses, né? Então ele fala para a gente, é como se a gente tivesse um potencial incrível, e a gente tem mesmo, mas a gente acredita que não tem, e aí a gente vai para as relações esperando que o relacionamento traga para mim aquilo que está me faltando. Que o relacionamento traga para mim aquele vazio que eu estou sentindo, que foi gerado devido também a outras relações lá atrás, que vêm dos meus avós, dos meus pais, dos meus irmãos. E aí a gente vai aprendendo a fazer daquele jeito, do jeito que eles faziam. Então, quanto é importante a gente se dar conta que a gente não é só um corpo, né? Que a gente é uma alma, que a gente tem potencialidades. Tanto que a gente está sempre buscando alguma coisa. Tem gente que sabe o que é, tem gente que não sabe o que é. Então, muitas vezes, a gente percebe que as pessoas se colocam para se relacionar dentro de um relacionamento, aí a pessoa vai, e não é só aquele interesse assim, olha, eu vou casar porque aquele tem mais dinheiro, porque o outro tem fama e tal, mas às vezes a pessoa ela vai casar, por quê? Porque eu quero sair, porque meu pai me enche o saco, porque minha mãe me pega no meu pé, porque eu não aguento mais isso e aquilo. E eu vou sair porque eu quero muito arranjar uma pessoa que tome conta de mim. E aí, o que acaba acontecendo? Ela não vai encontrar isso, né? Porque aquilo que ela está buscando, que está faltando nela, o outro não tem para dar, né? E aí é muito interessante que eu gosto de trazer bastante essa metáfora, né? Que as pessoas, a gente ouve muitas pessoas falarem o seguinte, né? Se Deus quiser, eu vou achar a tampa da minha panela, né? Aí vamos supor, você pega lá uma pessoa, uma mulher, né? Que tá ali e ela fica, quero achar a tampa da minha panela. Aí, só que tem um cara lá do outro lado que ele tá falando a mesma coisa, eu quero achar a tampa da minha panela. Aí os dois Aí a mulher aqui que se acha uma panela sem tampa e está querendo achar a tampa da panela dela. Aí ela se encontra com um erro que também se acha uma panela sem tampa e está querendo encontrar a tampa da panela dele. Aí o que vai acontecer? Essa aqui vai querer que esse seja a tampa da panela, esse aqui também quer a mesma coisa, e isso não vai encaixar, né? Porque ela é uma panela sem tampa e ele também. E aí é onde começam os conflitos. E por que essa panela vem sem tampa e esse também vem sem tampa? Porque há algo lá atrás a ser feito, né? Que a gente vê através da constelação. Então, eu gostaria de trazer uma passagem, sempre trago, né? Uma passagem de Jesus. E é incrível como é importante a gente conseguir compreender a mensagem que ele traz. Porque a gente sabe que a mensagem dele é uma mensagem amorosa, né? É uma mensagem de reconciliação, é uma mensagem de amor, é uma mensagem de perdão. Só que tem algumas passagens que ele fala algumas coisas que você falou, opa, peraí, né? Então a gente precisa refletir, porque ele traz sempre um grande ensinamento por trás de toda a fala dele, por trás de toda a ação dele, né? Então é muito interessante, depois que eu conheci a constelação familiar, e eu gosto muito, sempre fiz isso, né? Não só com a constelação, mas como com a PNL também. Eu sempre gosto de trazer para o ensinamento de Jesus e analisar o que tem a ver isso, né? Porque eu acredito, isso é uma crença minha, que ninguém nesse mundo vai trazer qualquer ensinamento que ele não tenha trazido. As pessoas podem trazer uma ferramenta diferente para enxergar isso, como a gente vê na constelação, mas um ensinamento que ele não tenha dado, eu creio que seja impossível, né? Então, ele diz o seguinte, quando a gente fala dessa questão dos emaranhados, que você falou que é tão importante, o quanto a gente vai se colocando nos emaranhados
você vai se enroscando naquilo, né? E às vezes você até percebe que você está enroscado numa coisa que você nem sabe o que é, né? Trazendo para essa questão da panela, da panela que é a tampa, aí as duas panelas se juntam, né? Um esperando que um vai tampar ele, o outro também esperando. Por que acontece isso? Porque eles trazem com eles os emaranhados da vida deles, né? E começam o quê? Fazer a mesma coisa, repetir a mesma coisa. E aí a outra entrou no relacionamento e queria que alguém tomasse conta dela, e o outro não consegue, porque ele também quer outra coisa, né? E aí a gente percebe o quê? Que está faltando evolução para a gente. Falta evolução para a gente se relacionar, né? E mesmo que você esteja num relacionamento, você pode buscar a tua evolução, porque a tua evolução, ela é tua, ela é individual, ela não depende absolutamente de ninguém, ela depende só de você. Porque a evolução de cada um, ela é lá dentro, né? Não é o que você faz no exterior, é o que você faz dentro de você, com as informações e com a história que você viveu. Né? E aí, então, tem uma frase que eu separei aqui, de uma passagem de Jesus, que diz assim, ó, que é muito incrível, se você ler, você vai falar, nossa, por que ele está dizendo isso se ele fala sempre de amor, de honrar pai e mãe, por que ele está falando isso? Então, ele diz assim, ó, aquele que houver deixado pelo meu nome sua casa, os seus irmãos, ou as suas irmãs, o seu pai, ou a sua mãe, ou a sua mulher, os seus filhos, ou as suas terras, receberá o cêntuplo de tudo isso e terá por herança a vida eterna. Numa outra passagem, ele fala o seguinte, ó, o que ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E o que ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Gente, não é estranho escutar Jesus falar isso? Se ele é a forma do amor, né? Se ele sempre pregou essa questão do honrar, né? O pai, a mãe, né? E a família. Então, olhando, por exemplo, né? Quando a constelação familiar traz para a gente essa questão dos padrões repetitivos da família, e a PNL também fala isso, né? Dos padrões de comportamentos repetitivos, a gente vai perceber que está lá para trás. A gente poderia refletir a seguinte coisa. Primeiro, né? Quem não é digno de mim, né? Ou quem deixa seu pai e sua casa, né? Para me seguir, né? Terá uma herança. Primeiro, vamos falar o seguinte. O seguir Jesus não é seguir o homem Jesus, né? O seguir Jesus é seguir a ideia do Cristo. Isso. A mensagem do Cristo. É isso que a gente precisa entender, é seguir a ideia dele. A ideia dele é uma ideia brilhante, magnífica, de inteligência, libertação, te ensina como amar, te ensina como viver, te ensina como você sair desses emaranhados, né? Que a gente cria. E aí ele vem e me fala essa frase magnífica, né? Quem não deixar seu pai, sua mãe, suas terras. E aí, então, olhando pelo lado da gente seguir a ideia dele, né? E quem segue ele é o quê? Ele não é um padrão de perfeição. Ele é o padrão de perfeição que passou pela Terra, que a gente conheceu, né? Um padrão de perfeição na sua amorosidade, na sua sabedoria, na sua humildade. E aí ele diz o seguinte, né? Se você não deixar eles para seguir a minha ideia, ou seja, para evoluir, a ideia dele é de evolução, né? Então a gente vai olhar o seguinte: largar o pai, largar o irmão, largar a filha, o filho, é o quê? É largar os padrões repetitivos do que eles fizeram lá atrás. Né? Porque é muito natural que lá para trás as pessoas agiram muitas vezes com padrões limitantes. A gente está falando muito de sexualidade e tudo mais, a gente já começa lá atrás, né? No começo do mundo, quando disseram que Eva foi uma pecadora. Então já começam a dizer que o ato sexual é um pecado.
Uhum. E aí colocam lá no livro, dito livro sagrado. Uhum. E aí todo mundo começa a achar que é pecado, e aí você vem num dogma, né, religioso, dizendo que é, e isso vai ficando na cabeça da pessoa. Isso vai criando um Uhum. padrão repetitivo desse pecado, desse errado, e a gente então vai se Uhum. limitando a olhar a sexualidade, essa energia, como algo nobre, como você falou no começo, dessa nobreza dessa energia. Então, quando Jesus fala de você, se você não largar, você não é digno dele, ou seja, se você ficar repetindo padrões anteriores, você não evolui, Não é sabe? maravilhoso? Você não vai. Isso é maravilhoso. Essa Exatamente. compreensão é maravilhosa, porque isso tem tudo a ver com um dos primeiros passos que a constelação traz para a gente como uma informação para o relacionamento ser bem sucedido, né? Então, o Bert Hellinger falou para nós o seguinte: para que o relacionamento seja bem sucedido, você precisa se despedir dos seus pais. E o se despedir significa exatamente isso que você falou. É você não esperar do seu relacionamento aquilo que você só pode receber do pai ou da mãe. Você não cobrar do seu relacionamento o que talvez o seu pai poderia te dar, né? Então, Uhum. quando a nossa. E ele diz o seguinte: a nossa infância e a nossa juventude vão em direção ao relacionamento bem-sucedido, é a nossa busca maior. E a sexualidade é essa potência, é essa força que vai nos conduzir a esse caminho, certo? Então, quando eu vou para um relacionamento e eu ainda sou a criança, o que isso significa? Ou seja, aquela menina que não se sentiu recebendo do pai o amor, ou a atenção, ou o carinho, eu vou para um relacionamento como essa menina pequenininha que cobra do pai, e aí eu vou encontrar aquela panela sem a tampa. É exatamente isso. Então, aquilo que os nossos pais não nos entregaram, que a gente entendeu que eles não nos entregaram, Uhum. porque quando os pais nos dão a vida, eles nos dão o suficiente. A gente recebeu essa vida. Todo o resto é um presente que eles nos ofertam. Então, nós entendemos que o pai ou a mãe não nos deu o que a gente precisava. E aí a gente vai para o mundo, ou seja, eu vou para um relacionamento cobrando a tampa da minha panela, ou seja, aquele amor que meu pai não me deu, a figura, eu estou usando o pai para mim como um exemplo porque eu sou o feminino, certo? Então a Cláudia não recebeu algo do pai dela e aí eu me envolvo em um relacionamento em que esse homem que está comigo, eu quero que ele me dê o que me faltou. E esse homem não vai poder me dar o que me faltou, porque ele não é o meu pai. Os homens podem ir para os relacionamentos afetivos querendo da parceira o que ele deveria ter entendido que recebeu, que não recebeu da mãe. Essa é a junção, né? Então, tudo que você falou da tampa, da panela sem a tampa, traduzindo na visão sistêmica, é isso. Se eu não me despeço, ou seja, se eu não me despeço do amor dos meus pais, não é largar os pais, é crescer, é essa evolução. Então, eu fui a criança, acolho no meu coração a vida que eu recebi, tudo que os meus pais puderam me entregar, da forma que eles puderam me entregar, cresço e posso ir para um relacionamento. Quando eu cresço, eu vou para um relacionamento que tem tudo para ser bem sucedido. Quando eu não cresço, ou seja, eu não me despeço desse amor infantil, que é com relação aos pais, eu vou para um relacionamento esperando aquilo que me faltou. E aí a gente tem diversos tipos de conflitos. Faz sentido isso, Vera? Diante Total, disso que você falou, né? sim, É a total conexão sentido. total. Exatamente, né? E lembrando sempre, né? A gente está falando de relações, nesse caso, a relação íntima, afetiva, né? Mas você percebe que a nossa primeira relação, ela sempre começa com os nossos pais, né? E Uhum. trazendo para essa questão de nós queremos nos relacionar de uma forma mais leve, de uma forma melhor,
a gente precisa olhar para essa evolução, para a nossa evolução. E olhar para a nossa evolução significa a gente olhar para os nossos pais com esta aceitação, com esta compreensão, porque eles, cada um vai passando para o outro, né? Conforme a vida vai sendo passada, vai passando também esses padrões de comportamento. Por isso que Cristo falou, você quer evoluir, você tem que largar esses padrões, larga e faz a sua parte, faz diferente, né? Então, se você começa a fazer tudo igual, não tem como evoluir. E o mundo, ele é feito de evolução, né? Se eu começo a fazer tudo igualzinho, eu trato meu marido ou minha esposa que nem minha mãe tratava meu pai, que nem meu pai tratava minha mãe, gerava conflitos, eu gero de novo, né? Então, ou seja, eu estou repetindo, eu não estou deixando eles, né? Que não é eu deixar de virar as costas, é largar os padrões, né? Jesus falou disso há mais de 2000 anos, a constelação, a PNL, tantas terapias está falando hoje, é largar padrão limitante de comportamento. E você só consegue largar através da tua evolução, né? E a gente evolui. Quanto mais a gente evolui, a gente se relaciona e usa essa sexualidade de uma forma também mais bonita. Porque se a gente for pensar em evolução, o homem, como é que ele aprendeu a relação sexual com os animais? Porque o animal, ele chegou no planeta antes do homem, né? Então, ele aprendeu com os animais. Se você falar em questão de evolução, o homem, quando ele está lá nos tempos da caverna, ou antes até, o que ele tinha? Ele tinha só sensações, né? Então, ele podia ter as suas sensações ligadas aos seus órgãos sexuais e usar de alguma forma, né? Se ele evolui um pouco mais, ele tem os instintos, né? Que é aquela coisa do animal só, da carne, né? Da questão física. Mas o homem mais evoluído, ele tem sentimentos. Né? E quanto mais evoluído ele é, os sentimentos dele vão se sublimando. E aí sim ele vai enxergando essa questão dessa sexualidade como uma energia, né? Uma energia procriadora, uma energia criadora, uma energia que respeita o outro, que traz equilíbrio. Então, quanto você evoluir é importante. E não tem como você evoluir se você não se olhar como uma alma, como um espírito, né? Que está nesse mundo para essa evolução. Então, o tempo todo Jesus falava dessa evolução, né? Ele usava, assim, um linguajar da época, que as pessoas tinham que entender, né? Você imagina se hoje, no século XXI, a gente não consegue entender que ele fala, olha, se você amar mais o teu pai e tua mãe mais do que a mim, você não é digno de mim. É o que ele está falando. Se você ficar fazendo igualzinho o teu pai e a tua mãe e não largar tudo isso para evoluir, né? Você não vai conseguir chegar. Não dá para você vir comigo. Não é verdade? E isso é tão... eu entendo que a constelação, ela chegou para mim com essa amplitude também. É muito bonito entender que esse largar, né? Ele não é um abandonar em primeiro ponto, que é importantíssimo, e entender que qual é a nossa dificuldade em largar, porque também vibra em nós um desejo de fazer parte. A gente quer continuar dentro daquela família, a gente quer continuar dentro daquele sistema, mesmo que de forma inconsciente. E a gente entende de forma errada que para continuar fazendo parte eu preciso ser igual, eu preciso reproduzir, repetir, eu preciso sofrer, porque todas as mulheres da minha família sofreram. Quem sou eu para ser feliz? Quem sou eu para ter uma vida diferente? Então, vibra em nós essa necessidade de pertencer, que é uma das leis da constelação. Então, a constelação, ela veio fazer o quê? Ela veio tirar essa venda dos olhos e dizer o seguinte: você continua pertencendo. E quando você faz diferente do que os seus pais fizeram, você ilumina essa história toda. Por quê? Porque aqueles que não souberam fazer lá atrás, eles não
tiveram muitas oportunidades, eles talvez não tiveram a consciência que nós temos hoje, então é o nosso papel fazer diferente, é o nosso papel nos despedir dos padrões, é o nosso papel amar nessa forma libertadora. Então eu amo a minha mãe e meu pai, eu agradeço o que eles me deram e eu me permito fazer diferente. E quando eu penso isso, eu atraio para mim alguém que vai se relacionar comigo com a mesma intenção de evolução, de libertação. Não com a intenção de que eu seja a mãe, não com a intenção que eu cuide dele como a mãe cuida, né? Então, todo casal que vive esses conflitos em que um espera do outro o que são papéis dos pais fazerem, precisa olhar para a relação com os pais. Né? Agradecer o que eles deram, se despedir desse padrão e se abrir para um relacionamento harmonioso. Então, eu acho que essa compreensão, essa junção que a gente traz aqui como uma proposta é algo muito importante, gente, e é um convite grandioso para a gente olhar para a nossa vida de uma forma muito mais leve, né? Eu posso ser feliz. A gente nasceu para isso. Exatamente. A gente nasceu para se relacionar e a gente nasceu para se relacionar em harmonia. O conflito, ele vem para nos mostrar que tem algo fora do lugar, que tem algo sendo repetido. Por que toda a mulherada sofreu lá atrás? Será que eu preciso continuar carregando os mesmos dramas, os mesmos medos, as mesmas angústias? Ou me podar, né? Eu não me abro para a vida, eu não consigo me relacionar. É importante olhar, e a constelação ela traz essa amplitude junto com o evangelho, então é uma coisa grandiosa. Não é verdade? Tá falhando aí? Você tá me ouvindo? Não, tô ouvindo bem. Tá? A imagem ficou meio travada, eu pensei que tinha caído aí. Não, aqui não travou nada. Aqui tá tranquilo, né? Então, é super interessante isso. É claro que aqui na live a gente vai dando umas pinceladas, né? Porque é assunto aí para muitos dias de conversa, né? A gente poder juntar, né? O pessoal escrevendo aqui como é legal essa relação que tem o Evangelho com a constelação, com a PNL. Tem total, é a Vanessa que está falando aí, porque total relação, Vanessa, porque é o que eu falei agora há pouco, é incrível, né? Jesus trouxe todos esses ensinamentos, tá lá, se a gente for analisar tudo, ele trouxe tudo. E agora essas ferramentas vêm porque é evolução também, né? Essas ferramentas vêm para ajudar a gente a descobrir isso. E isso é muito legal, né? Essa questão que você está falando, né? Do deixar, o quanto é imprescindível a gente deixar o pai, a mãe, os irmãos, os avós, os bisavós, sempre lembrando, deixar o padrão que eles repetiram, aquilo que eles fizeram. Porque a gente sabe que com exceções, é claro, tem raras exceções, né? Ninguém nasceu de pessoas sábias, né? Nós nascemos de pessoas comuns, pessoas que nem a gente, com medo, com insegurança, com conflito com os pais, com abusos. Então, os nossos pais, nossos avós, bisavós, viveram isso e viveram conflitos piores, né? Viveram guerras, viveram escravidões, viveram submissões, tudo muito podado, tudo muito não pode, tudo muito não é para você, tudo tem que ser assim. E aí a gente chega na vida repetindo esses padrões, e aí você entra para um relacionamento repetindo esses mesmos padrões, e aí não vai dar certo, né? E aí vai gerar todo esse equilíbrio. Então é importante que a gente pegue a vida. Eu gosto de trazer uma metáfora que eu mesma veio na minha cabeça um outro dia, que é assim, a vida, né, que os pais vão passando para a gente, que vem lá de trás, né, do comecinho do mundo, né, a vida vai sendo passada de um para outro, é como se fosse aquelas corridas de, como que chama que um vai passando o bastão para outro? Quem me ajuda aí? Esqueci eu não sei o nome. Bota o nome. Mas eu sei como é. Mas então, o que acontece? Então é assim, tá lá, né, minha tataravó, sei lá quem, lá no comecinho, né? Correndo com o bastãozinho na mão, passa para um, aí ele tem que pegar e correr, né?
Então, o corredor, tá cada um lá no seu lugar esperando, né? Aí eu pego o bastão, eu tenho que correr e passar para o outro, que é passando a vida. Aí eu pego de novo, o outro corre, passa e passa a vida para o outro, sabe? E tem que pegar, e você tem que sair correndo lá para frente. Você tem que pegar e sair correndo, você não tem que ficar olhando e nem reclamando, né? Só a hora que o último lá chega lá na frente, que ele chega no final da corrida, ele não venceu sozinho. Todo mundo venceu. Mas, se você tiver um na equipe, né? Que ele tá lá esperando o bastão. Aí, a hora que entrega o bastão nele na mão, ele para e fica, poxa, você podia ter corrido mais rápido. Poxa, você podia ter feito isso, né? Você podia ter acelerado mais. O que vai acontecer? Ele vai ficar para trás. Ele vai demorar para chegar. Que é mais ou menos isso que a gente faz, né? Com as nossas relações, a gente faz isso com a relação dos nossos pais, a gente faz isso com a relação dos nossos antepassados. A gente fica olhando que não foi bom, né? E uma questão, quando a alma evolui, ela começa a olhar o que é bom. Ela começa a olhar em tudo, mesmo numa relação onde há conflito, onde há atrito, porque é natural, é normal, né? Como eu disse agora há pouco, não adianta a gente esperar a gente ficar perfeito para se relacionar, que aí você vai morrer, vai desencarnar e você não vai se relacionar. Mas vá para um relacionamento sabendo que, né, você é responsável, né, pelas suas dores, pelas suas faltas. Não é o outro. O outro ele não tem essa capacidade de fazer isso por você. Né? Exatamente. Faz sentido tudo isso, Claudinha? Nossa, é incrível, o pessoal adorou a metáfora. E é revezamento, viu, Vera? A corrida. Obrigada. É que travou aqui, ó, e eu não consegui ver. E é isso mesmo, é total sentido. Então, assim, hoje a gente falou de uma dinâmica só, é muito complexo, são muitas linhas que existem nisso. Mas diante de toda essa explicação, o que a gente precisa fazer pelo menos para começar a ter um relacionamento harmonioso? Primeiro, eu preciso admitir que eu sou um ser incompleto. Mas esse ser incompleto não é porque me falta alguma coisa. É porque eu, como mulher, tenho a energia masculina e feminina dentro de mim, certo? Mas o feminino é maior, porque eu sou uma mulher. Eu preciso admitir que me falta um pouco da energia do masculino. Então, quando eu admito que me falta algo que eu não sou capaz de ter sozinha, eu admito que eu posso receber esse algo de um masculino, de um homem, por exemplo, né? Então, admitir essa incompletude, ou seja, admitir que alguém pode contribuir com a minha evolução, é o que vai nos gerar um relacionamento bem-sucedido. Se eu sou aquela pessoa, principalmente nós mulheres que começamos, né? Nós viemos de um histórico tão de não poder fazer nada, de não ser valorizada, de não ser reconhecida. Quando a gente tomou posse de quem somos, a gente começou a fazer tudo e resolver tudo e não deixar um espaço para que a energia do masculino faça parte. Então, hoje, um dos grandes desafios, né, dos relacionamentos são essas mulheres que são muito, são muito independentes, muito suficientes. Eu posso ser tudo, eu posso conseguir realizar tudo, mas eu posso permitir que um homem contribua na minha vida. E isso é admitir essa incompletude, é admitir que eu abro espaço para um homem, porque se eu fizer, e o homem também, vice-versa, né? Eu sempre dou um exemplo baseado em mim, mas isso sempre serve para ambos os casos, né? Então, é dar lugar, é abrir espaço para que o outro faça, para que o outro esteja, né? Então, esse é um bom caminho, admitir a necessidade, é admitir que eu posso ter uma tampa e que essa tampa, ela não vai ser a tampa que eu sonhei, por quê? Porque eu não sei muitas vezes o que eu preciso. Né? Eu entendo o mundo com aquilo que eu vivencio e no fundo eu não sei, mas eu posso me permitir ter alguém ao meu lado. Sabe aquela história, a gente que faz tudo, né? Você cuida da casa, você é profissional bem-sucedida, você tem
cuida dos filhos, faz tudo. E aí você pode pedir para aquele masculino que existe ao seu lado, falar assim, você poderia pregar aquele quadro na parede? Porque eu consigo, eu posso pegar um martelo e ir lá e pôr o quadro na parede. É um exemplo bobo, mas que faz muito sentido, com o objetivo de falar assim, eu não preciso fazer tudo, porque eu não nasci para viver sozinha, por exemplo. Eu posso permitir que um homem esteja comigo, que uma mulher esteja comigo, desde que eu abra espaço. Então, às vezes, o outro não consegue ser aquela pessoa dos seus sonhos porque você não permitiu. Você só esperou, você não olhou para o que ele tem para te entregar. Então, isso é um grande desafio dentro das relações. Estamos quase acabando, meu Deus. Então, só para então, arrematar o que você está falando, Claudinha, a gente poder pensar que quando a gente está falando dessa energia sexual, né, do homem e da mulher, essa energia, ela não se restringe ao órgão sexual, né? Isso. Ela não se restringe. A energia, ela é da alma. A energia da sexualidade da alma. Você tem uma alma feminina, você tem uma alma masculina. Uma alma feminina pode estar num corpo masculino, como uma alma masculina pode estar num corpo feminino. Então, a energia da sexualidade, ela não se restringe ao órgão sexual, né? Então, você tem a alma feminina, né? Com a energia do feminino, ela é mais acolhedora, né? Ela é mãezona, ela é cuidadora, né? A alma com a energia masculina é aquele que vai, né? Que faz, que vai para o mundo, né? Que vai para a caça, né? Que vai resolver, né? Que tem a questão até da força física, até mais sobressalente ali, né? No dia a dia dele. Né? Então, por isso que olhar para a alma é muito legal, porque você poder também perceber a energia de cada um e respeitar essa energia, né? A energia da sexualidade de cada um, se ela é masculina, se ela é feminina, ela não está restrita ao órgão sexual que ele tem, né? Mas sim aquela alma, a energia que aquela alma carrega. E quando a gente respeita isso, a gente se relaciona muito melhor. Verdade. Lindo, olha, foi maravilhoso. Então, hoje a gente falou do quê? Falou da importância de deixar os pais, que é o que, gente? Os padrões. A gente se liberar desses padrões, agradecer os nossos pais o que eles nos deram, da forma que eles puderam nos dar, nos despedir dos padrões de sofrimento, nos despedir das repetições, nos despedir das... Exatamente. Jesus, né? Compreender mais a mensagem desse mestre incrível, gente, que é o Cristo. É grande, né? É grande isso. E a gente pode fazer isso sem ser arrogante. Isso não quer dizer que eu tenha que entender que a vida que os meus pais tiveram não foram boas, ou que eles não souberam fazer. É longe disso. É deixar com eles o relacionamento que eles vivenciaram, deixar com os pais, com os avós, assumir a nossa vida de alguém que veio para evoluir, né? E esse alguém que vai evoluir, ele evolui quando ele deixa de julgar, porque julgamento paralisa, julgamento aprisiona, julgamento faz a gente repetir. Quando eu olho para o relacionamento dos meus pais e julgo o relacionamento deles, sabe o que eu vou fazer? Mesmo que eu não queira? Igualzinho. Eu vou repetir. Vou colocar uma frase de Jesus nessa tua fala. Não julgueis a fim de que não sejais julgados. Né? E como que a gente é julgado? Pagando, né? A gente vai viver a mesma dor, a gente vai sentir na pele, porque a gente está negando. Dentro da visão sistêmica, o julgamento exclui. Quando eu julgo os meus pais, o relacionamento deles, principalmente, eu estou me colocando maior que eles. E filho é menor. Os pais vieram antes, nós viemos depois, e eu não tenho que meter o dedo, bedelho, eu não tenho que ir lá e querer saber de nada. Então, se você que é pai e mãe e conta sobre o seu relacionamento para o seu filho, pare de fazer isso agora. Porque filho é filho, filho não é amigo, né? Então, os pais a gente não tem o direito de se meter no relacionamento dos pais. Gente, a gente tem que encerrar. Beijo grande. Senão eu não consigo salvar. A gente promete trazer mais coisas para vocês,
tá bom? E obrigada por todos aí que compareceram, pelas mensagens. Um beijo grande para vocês. Um beijo a todos, gratidão, gente. Olha, namastê, eu vejo vocês. É muita coisa para falar. A gente se encontra mais uma vez. Boa noite. Feliz Dia das Mães, né? Olhem para suas mães, gente. Amanhã estou numa live no Facebook. Amanhã estou falando sobre o Dia das Mães. Amanhã é domingo, gente. Domingo estou lá no Facebook falando sobre o Dia das Mães, falando sobre as mulheres, tá? Quem quiser, legal, me busca lá. Beijo.